No episódio de hoje do Run the Fashion, nosso convidado fotografou ninguém menos do que Kim Kardashian, Boca Rosa, marcas como Corello, Vogue, ele é incrível. Estou falando de quem? Fotógrafo Muraca. Amigo, seja bem-vindo ao Run the Fashion. É um prazer te receber aqui. Alguém que é referência, né, no que se diz em fotografia, visão. Isso é maravilhoso. De verdade, eu estou muito feliz em ter você aqui. Acho que a galera vai gostar muito da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas para a gente começar, fala um pouco sobre você. Apresente-se para o pessoal, que vai ser muito bom. Amigo, o prazer é meu de estar aqui. É meu primeiro podcast. Então, estamos debutando no Run the Fashion. E não seria para ser outro lugar, porque é um lugar confortável, que estamos entre amigos, esse papo vai ser muito fluido, então acho que a gente vai trocar muita ideia, vamos também tirar dúvida da galera de casa depois nos comentários, e eu acho que vai ser super produtivo e divertido também. Não, vai ser maravilhoso, isso é certeza, certeza. Pra gente começar com dois pés no peito, conta pra gente. Fotografia e você, como isso se conectou, da onde surgiu, como que veio, da onde você se encantou? Fala pra gente. Certo. Desde criança eu tive vontade por imagens, então livrinhos infantis que tinham imagens, produtos que remetiam à parte de imagético. Tudo que fosse imagético eu tinha quando eu era criança. Então minha mãe, quando eu era criança, uns 6 anos, 7 anos, ela me deu uma câmera fotográfica daquelas que você passava, clicava e passava o leãozinho, a girafinha e tal. Então isso foi me instigando conforme o tempo para que eu fosse seguir para esse caminho. Então eu sempre fui muito criativo, eu gostava muito de moda, eu adorava filmes quando eu era mais novo. Então isso foi seguindo por um caminho que fez com que eu chegasse no que eu tenho hoje, no que eu sou hoje e no que eu assino. Então, quando isso começou, eu sou de uma cidade, para vocês entenderem de onde eu venho também, eu sou de uma cidade chamada Jaboticabal, ela é no interior de São Paulo, e essa cidade ela tem quase 74 mil habitantes. Tudo isso? Tudo isso, tudo isso. E é uma cidade interiorana, é uma cidade onde não se tem esse polo da moda, né? Então a cidade mais próxima dela é Ribeirão Preto, então é onde eu fui quando eu fiz meus 18 anos e comecei a estudar, fazer faculdade e tudo mais. Então assim, em Jaboticabal eu não tinha muita referência. Só que minha mãe é uma costureira, hoje é uma super costureira na cidade, super reconhecida e tudo mais, que também me inspira, porque ela também respira moda, e hoje nós temos essa troca. Então eu venho de uma cidade que nós não respiramos isso, nós não temos esse polo, mas em contrapartida a gente fez as coisas acontecendo. Eu fui buscar também, depois fui estudar comunicação e fui para a parte de fotografia também. É legal você falar dessa referência, né? Desde criança ali, com o presente da sua mãe, com aquela máquina fotográfica que eu lembro também que eu tive, que ia passando as imagens assim. E ela sendo uma referência no quesito moda, pelo fato de ser uma costureira, né? Como você falou. Sim. Eu tenho bastante referência também na minha família. É costureira, modelista e tudo mais. E querendo ou não, isso pesa pra gente. Faz muito. A gente olhar de uma forma totalmente diferente. Querendo ou não, eu acho que a gente tem até mais vantagem, né? Que a gente olha, sai um pouco do glamour e olha bastante pro o fazer, o desenvolver, né? Sim. Pensando na sua mãe. Desenhando uma peça, costurando uma peça, desenvolvendo uma peça. Então isso reflete até mesmo o profissional que você, querendo ou não, é hoje, que é esse profissional que tem uma visão ampla e maior do que outras pessoas. Exato. Você se recorda de qual foi o seu primeiro trabalho assim com fotografia? Como que surgiu? Sim. Como eu disse, lá na cidade nós não tínhamos referência, nós não tínhamos por onde seguir na parte de fotografia, de moda em específico, tá? Então, quando eu fiz 16, 17 anos, eu estava trabalhando como jovem aprendiz em um primeiro emprego e tinha um fotógrafo na cidade que ele na época era muito reconhecido, ele assinava vários casamentos e festas de 15 anos, debuts assim, e ele era referência na região, ele se chama Robson Veronês. E esse cara, ele foi na verdade a porta aberta, porque quando eu quis
segui por esse caminho, eu cheguei no escritório dele, inclusive encontrei ele essas semanas atrás e ele lembrou disso. Ele falou assim, cara, eu lembro de você chegando no escritório, tipo assim, naquela sagacidade, naquela vontade de fazer as coisas acontecerem. E eu falei assim, cara, esse moleque tem muita vontade, ele tá com muito T de fazer esse negócio acontecer. Então eu vou dar uma oportunidade para ele. E aí foi quando eu comecei a ter mais familiarização com a fotografia. Porque eu fazia a parte de assistência para ele, né? Sim. E o cara era uma referência em que sentido? Ele fazia fotos de casamento com flashes speedlights. Para quem não sabe o que é um flash speedlight, são flashes aqueles que vão na cabeça da câmera. Em eventos, geralmente a gente vê isso. E esse cara, ele tinha vários speedlights, vários flashes, espalhados pela igreja, por exemplo. E aí, na hora que ele clicava, todos os flashes disparavam. Então, pra mim, aquilo era tipo assim, meu Deus do céu, como ele consegue fazer isso? Exato. Era tipo assim, Jesus descendo ali naquela igreja na hora do casamento. E eu fiquei assim, alucinado. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender isso. E tanto que hoje, nós temos contato, nós somos amigos e tudo mais. Só que hoje, tudo que eu faço pra parte da minha foto em si, dando já um spoiler do que a gente vai falar aqui, é tudo com luz artificial. Se trata da luz artificial, que é o flash. Então isso, tipo assim, me deu o boom na cabeça. E aí eu comecei a migrar isso para parte de outros formatos de fotografia, que eram a parte das meninas que faziam o debut, né, aos 15 anos, o famoso book de 15 anos e tudo mais, e ele me deixava com liberdade criativa para isso. Então eu fiz fotos de várias meninas da cidade, assim, da região, porque Jaboticabal é muito pequeno, só que a região ali é muito ampla, né? Então, nós temos várias cidades em volta e o cara era super renomado e conhecido. E aí acabou que fui fazendo e fui também sendo conhecido, não tanto na dimensão dele, mas assim, as pessoas falavam, nossa, o Muraca trabalha com o Robson, então assim, eu quero os dois. Ah, eu quero fazer foto com o Muraca porque o Robson não tem agenda, então eu vou fazer a foto com o Muraca. Então foi seguindo por esse caminho. E foi muito interessante por conta desse sentido. Ele me dá essa oportunidade em primeiro lugar, então eu sempre falo para as pessoas o seguinte, deem oportunidade para quem tem vontade, dê oportunidade para quem está começando, porque a primeira oportunidade é onde a pessoa vai mostrar o que de fato ela veio fazer. Sim. Né? E também ela vai mostrar se ela não tem interesse em fazer. E vai entender e está tudo bem. Mas eu acho que a oportunidade é muito importante, sabe? E estou aqui hoje trocando essa ideia com vocês justamente porque eu tive uma oportunidade. A oportunidade. Sim. Isso é bem legal porque, assim, às vezes a oportunidade, ela vem, ok, mas às vezes você precisa ir atrás dela. Sim. Né? E quando ela chega, o outro lado precisa ser recíproco também. Sim. Né? Às vezes, querendo ou não, né? Às vezes na área da moda, há uma dificuldade sobre isso. Né? Às vezes há uma cúpula muito fechada de você dar oportunidade para outra pessoa e aí de você não dar essa oportunidade, você perde um talento, por exemplo, como o seu. Né? Que o cara foi lá, ele deu a oportunidade, né? Foi ali te dando o caminho e hoje, obviamente, você tem ali toda a sua visão, a sua estética, construiu o seu hoje, mas por conta de uma oportunidade. Então, sim, a oportunidade ela é essencial e dar essa oportunidade também. Falando em você construir ali a sua carreira e tudo mais, como que você construiu a sua visão como fotógrafo, né? Como que você tem isso seu? Olha, eu fui construindo porque você começou com uma câmerazinha que passava o lenhãozinho, depois você foi, né, ali para com esse rapaz que você falou agora, em questão da igreja e tal, e hoje você já tem algo mais consolidado. Essa trajetória ela foi construída, teve pontos importantes, olhares estratégicos? Sim. O pontapé inicial os clipes dos anos 2000. Então, eu era uma criança pré-adolescente que eu não tinha acesso, porque eu venho de um lugar também que a gente não tinha tanto acesso, assim, tanto financeiro quanto de entretenimento. Então, eu não tinha os canais do MTV, eu não tinha Multishow e afins. Então, o que eu tinha eram DVDs da época, com vários clipes, e aí eu comprava aqueles DVDs a R$5, pedia para minha mãe comprar e tudo mais, e aí lá tinham os clipes da Britney Spears, da Christina Aguilera, da Beyoncé, do 50 Cent. Caramba. Então, tipo, vários artistas que o boom da carreira deles eram ali naquele momento
fazendo aqueles videoclipes, né? Sim, sim. Então, os visuais me fizeram ter essa visão mais ampla da fotografia de moda e, na verdade, assim, ser uma referência mesmo. Então, eu ler, eu entender ali como que funciona o processo daquela imagem, como foi feito, eu olhava assim, tipo assim, por exemplo, um exemplo muito claro, em Crazy in Love, da Beyoncé, que ela tá andando e aí, tipo, estoura aquela paredona de luz Fresnel, que é aquela luz amarela. Eu falava, gente, mas como assim? Isso daqui parece o sol e tal, e como que a gente constrói isso? E aí comecei a entender e comecei a ir atrás, assim. Por mais que na época eu não tinha tanto acesso, mas na verdade eu fui atrás de entender como que aquilo seguia, como que eu podia construir uma imagem com o que eu tinha, com o recurso que eu tinha. Uhum. E aí fui tentando entender, fui me familiarizando, fui estudando, aí as oportunidades começaram a chegar, né, na verdade. E aí eu fui seguindo e fui construindo. E hoje, com a construção que você tem sobre o seu olhar como fotógrafo, a sua carreira, que é maravilhosa, como que é esse conflito entre o seu olhar, a sua visão, a sua carreira e aquilo que muitas vezes o cliente pede, o que ele exige, né? Como que é esse equilíbrio? Eu acho que em muitas profissões há essa dificuldade, né? Porque você tem a sua referência, você tem a sua visão. É óbvio, é claro que se a empresa ou o cliente te chamou é porque ele confia no seu trabalho e na sua visão. Mas sempre tem essa questão de eu quero isso, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, mas aí você tem outra visão. Como que é esse conflito? Como que você faz para estar nesse meio termo, se podemos se dizer? Sim, na verdade, os meus clientes hoje, os meus parceiros, eles vêm até a mim para realmente eu entregar a minha identidade. Boa. Então, hoje eu tenho esse privilégio de ter construído isso no mercado. Eu tenho esse privilégio de poder hoje trazer para a fotografia de moda nacional e internacional a minha visão, a minha estética. Então, isso é uma grande conquista, tanto para mim, enquanto profissional e pessoa, quanto para o mercado. Porque não é tão fácil assim. Geralmente as coisas acontecem. E o que existe muito também, que o mood board é um bolo de referências que o cliente traz para a gente construir aquela identidade da campanha, por exemplo. E nesse mood board, muitas vezes, ele vem com referências muito amplas, muito ilusórias. E às vezes a gente não, o cliente em si, o marketing, o diretor de arte ali da marca e afins, às vezes não entende que a dimensão que está por trás daquela produção para a gente poder executar. Então assim, hoje eu sou uma pessoa que eu aprendi a lidar com essa situação de uma forma didática. Então se o cliente chega para mim e fala, Muraca, eu tenho essa ideia aqui, essa referência, você sabe fazer, você consegue fazer? Sim, consigo fazer, mas a gente precisa disso, disso, disso. Isso foi feito nesse formato. E aí o cliente vai entendendo a forma que as coisas vão seguindo, que as coisas vão acontecendo, né? Porque então, eu vejo que às vezes, na maioria das vezes, né, você até comentou, né, o pessoal do marketing, o pessoal que traz a ideia e tudo mais, sonha muito alto, assim, né, não entende, como você falou, o por trás e como faz aquilo acontecer. Sim. E é legal você trazer essa visão, né? Olha, é maravilhoso, é lindo, é incrível, dá pra gente fazer, mas desse modo aqui, dessa forma, trazendo essa releitura. Sim. Porque, cara, não tem jeito. As pessoas, elas veem uma imagem e elas querem aquilo e não entendem o processo que é construir muitas vezes aquela imagem. Sim. Né? A gente olha para a imagem pronta em qualquer lugar, ou às vezes vê e tal, e aí, tipo, não, ok, eu quero isso, tá. Exato. Mas também eu acho que existe não vou dizer um erro, eu vou dizer uma falta de comunicação entre o contratante e o contratado, que é o seguinte, eu acho que se a cliente chega com uma referência e essa referência ela exige alguns cuidados ou alguma produção ou uma infraestrutura que você, enquanto profissional, não tem como oferecer para cliente naquela situação, naquela condição, sim, eu acho que é muito importante você explicar para o cliente, porque às vezes você fala assim, trouxe uma referência absurda, linda, incrível, vou tentar fazer. Nesse tentar fazer, às vezes,
é uma autossabotagem, porque se você não consegue entregar, o cliente não quer entender se faltou, se precisou, se você tinha ou se você não tinha. Ele quer o resultado final. Então eu acho muito importante ter essa troca. E eu acho que tudo na vida é sobre dar e receber, é a reciprocidade. Sim. Então o cliente ele vai entender. Ele não vai ser uma pessoa que fala assim, não, eu quero assim por R$2. Tá bom, então você procura um outro profissional. Mas comigo eu vou tentar ser didático e, cara, eu vou te falar, a maioria dos meus clientes, a maioria dos meus trabalhos hoje funcionam nesse formato, porque eu vou te falar uma coisa, ninguém chega para mim para fazer, me chamando, me contratando para fazer uma foto, uma campanha básica, um exemplo. Sempre Não. algo maior, Eu acho que por conta da minha estética, da minha identidade ali e tudo mais, a minha identidade visual, ser muito forte, trazer muito essa questão da luz, as cores que vêm de nuances que você não sabe de onde, como são os formatos que tem ali os ângulos e afins, o cliente fala assim, se ele faz isso, ele faz aquilo também, tranquilo. Sim. E aí, por exemplo, assim, um exemplo muito claro sobre essa loucura que eu estou dizendo sobre referências inusitadas que os clientes trazem para mim. Recebi um orçamento, recebi um mood board com um orçamento, o cliente solicitando, que ele queria fazer umas fotos embaixo d'água. E assim... Tá bom pra você? Embaixo d'água. Embaixo d'água, viu, amados? Embaixo d'água, primeiro que eu precisava aprender Me dá 2 anos pra eu aprender a nadar, amado, depois. Exato. Mas nesse caso, era numa piscina e tudo mais. Então, assim, a gente foi e construiu essa imagem. E essa imagem ficou muito interessante. Mas ela tinha várias nuances que o cliente entendeu que aquilo ali fazia um sentido para ele naquele momento da campanha. Então, a gente construiu, eu falei, olha, dá para fazer, mas assim, eu não consigo descer com a câmera, ficar 5 minutos clicando, muito menos a modelo ficar embaixo. Então, assim, era uma constância, subida e descida. Nossa. Só que foi muito legal, é uma experiência muito interessante, sabe? Uma outra experiência muito louca, assim, que eu tive, que eu acho que vale muito a pena contar para vocês, que foi até recente, que ainda não foi lançado, estamos falando isso hoje, né? Mas vai ser lançado num futuro próximo, que eu fui convidado para fazer uma campanha de uma marca nacional e foi para fazer dentro do Museu do Ipiranga. E eu sempre quis fazer fotos, eu sempre quis assinar uma campanha, um editorial dentro do Museu do Ipiranga, porque eu acho lá muito bonito. Sim, o jardim é muito interessante. E aí, o cliente me chamou, tal, me solicitou e etc. Eu falei, olha, topo fazer, dá para fazer, mas como vai funcionar essa questão de logística? Porque o Museu do Ipiranga, você não tem acesso a ele privativo. Então, assim, ele não fecha só para você fotografar uma campanha. Sim. Ele é aberto ao público, você paga, inclusive, uma taxa de locação para você poder se movimentar ali, para poder clicar. E aí nós fizemos essas fotos. E aí, coincidiu desse dia da diária cair em um feriado. Meu Deus do céu. O Museu do Ipiranga, ele parecia um formigueiro, assim, de muita gente. A 25 de março estava lá. Exato. Não, acho que um pouquinho mais. Meu Deus do céu. Mas foi muito legal porque a gente explorou tudo que é o inverso do que as pessoas já fazem no museu. Então, assim, essa campanha ela ficou muito interessante, ela ficou muito bonita. E as pessoas, vou te falar uma coisa, não me atrapalharam. Pelo contrário, foi muito legal porque as pessoas ficaram curiosas, a gente também nós estávamos com uma estrutura muito boa, então nós tínhamos uma equipe, etc. Então as pessoas olhavam, paravam e assim, a modelo também super funcional, maravilhosa inclusive. Então foi tudo muito incrível assim. E nós tínhamos uma programação, né, um cronograma de fazer das 9 da manhã até às 5 da tarde, e nós finalizamos às 3, assim, com imagens impecáveis. Perfeito. Sim, impecáveis. E foi muito legal. Nossa, isso é muito... Quando há, que nem você falou, né, essa conversa entre os dois para desenvolver o projeto, não tem como não dar certo, né? E até mesmo a questão de ser um feriado, mas tudo está tão amarrado, né, entre você e o contratante para desenvolver, isso não atrapalharia, né? Eu ficaria desesperado, mas está tudo certo. Não, deu certo, deu certo. Falando nessa questão de 25 de março no Museu do Ipiranga, no dia das suas fotos, conta pra gente um perrengue que você já passou?
nesses tempos aí de como fotógrafo, algum perrengue ou com modelo, ou como estrutura, ou até mesmo com o cliente, algo que você falou assim, meu Deus do céu, como que eu tô passando isso? Hoje eu tento lidar com o perrengue, porque o perrengue ele tá em todos os trabalhos assim como eu estou. Então, se eu estou presente, o perrengue também está. Tá junto, né? Então, se você também está lá como um stylist, o perrengue também vai estar. Então, assim, eu acho que é saber lidar com o perrengue, né? Agora, tem situações que são inevitáveis, como, por exemplo, a minha câmera parou de funcionar em um shooting. Só que ela parou de funcionar do nada, inexplicavelmente, e a única coisa que eu tive que fazer, acionei meu assistente, falei, liga na locadora, pede uma outra câmera. Pessoal, olha, vamos antecipar o almoço, falei com a produtora, ela antecipou o almoço, a câmera chegou e ninguém ficou sabendo. Então são situações que a gente tem que se adaptar. E assim, eu acho que um perrengue mais forte que ataca a minha crise de ansiedade é a minha câmera parar, né? O único material de trabalho. Exatamente, exato. Mano. O restante a gente resolve, sabe? E, enfim, uma das situações eu acho que foi essa, assim, acho que a que mais me marca, assim, que me vem na cabeça logo de primeira. Gente, mas você foi muito, acho que blasé a palavra, né? Ai, olha, vamos antecipar o almoço, depois a gente volta aqui, menino. Não, aqui, na face, aqui no rostinho, eu tava super assim, não, vamos resolver. Imagina. O meu coração parecia que tinha realmente a 25 de março dentro do meu coração, assim. Eu falava, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo agora? Gente, mas caos. Mas conseguiu resolver. Só que como em São Paulo nós temos tudo a todo tempo e em qualquer momento, eu tenho parcerias com várias locadoras, então entrei em contato rapidinho e já me mandaram, assim, pronta entrega imediata, assim. Foi muito bom por conta disso. Nossa, mas essa questão do que você falou, né? Se eu estou, o perrengue ele existe, é muito real, né? Não tem como evitar o perrengue, ele é imprevisível, ele pode acontecer, você se prepara, você se ajusta, você se arruma, mas ele vai acontecer. E aí a forma que você reage. Eu depois quero fazer um coach com você sobre essa forma blasé de resolver, né? Na verdade, não sou eu. É uma pessoa chamada psicanalista. Eu vou te passar o contato e você vai conseguir lidar muito bem com isso. Pode mandar pra mim, viu? Porque eu com perrengue, ó, a Thaís tá ali, ela sabe, eu tento respirar, assim, manter calmo. Eu demoro um pouco pra sair de mim, mas é difícil eu com perrengue, assim. Eu sou uma pessoa que eu tento deixar tudo organizado. Meu perrengue vem, eu preciso pensar um pouco para conseguir desenvolver ali uma coisa mais blasé. Acontece. Meu Deus do céu. Você falou da sua câmera que parou e tudo mais. O que para você, nas suas fotografias e até mesmo na sua identidade, o que é o mais forte, assim, né? Eu vi que você falou um pouco dos flashes ali e tal, da luz, mas o que realmente, assim, se você tem, né? Eu já conversei com fotógrafos, alguns não têm, e tudo bem, ok, mas pra você, Muraka mesmo, a sua identidade, o que mais realça quando alguém olha e fala, caramba, veio do Muraka essa foto, veio do olhar dele, veio do clique dele, o que é seu, assim, que você enxerga isso? Eu acredito que quando as pessoas olham para o meu trabalho e buscam uma identidade enquanto profissional, de foto em especial, eles olham o processo criativo. Eu acho que é o processo e a direção criativa da imagem, porque eu sou um profissional que eu gosto de estar 360 imerso ao processo, tanto da parte do styling, da edição de moda, quanto na parte da beleza, quanto na parte de direção de arte, na parte de retouch, no pós. Eu tenho uma equipe que cuida de toda essa parte de pós, então assim, os meninos são impecáveis, eu deixo tudo muito alinhado, então eu mando uma imagem para eles, eles já sabem o que precisa ser feito. Sim. As imagens, muitas vezes, inclusive eu posto isso muito nos meus stories, quando estou fazendo editoriais, ou quando lançam os editoriais que eu assino, que são as fotos da própria tela do monitor. Então, as fotos da própria tela do monitor são justamente para poder mostrar para as pessoas que aquilo ali que foi feito não foi pós. Foi luz, foi processo criativo. Não foi uma edição depois, não, exato, no momento mesmo. Exato, né? Então assim, as imagens elas já saem com essa coloração, com essa luz, com todo aquele conceito. Então, o que mais a gente faz geralmente é limpar a pele da modelo, tirar algumas marquinhas se necessário. Quando necessário também a gente não faz. E limpar geralmente o chão do set, do estúdio, que suja por conta da entrada e saída de profissionais ali no meio.
Mas, assim, no mais é isso. E a gente segue por esse caminho que eu acho que é o ideal, eu gosto. Eu acho interessante. Eu não gosto de descaracterizar a modelo. Eu acho que isso é um ponto muito bom no sentido que as meninas também me respeitam muito enquanto profissional, porque além de respeitar todo mundo no set e até mesmo dar a mão para todos e falar assim, gente, vamos comigo, vamos fazer esse processo acontecer, vamos criar junto, olha. E eu tenho esses parceiros, eu tenho profissionais maravilhosos que assinam os editoriais comigo e que entendem não só a minha visão, mas que eu também entendo a visão deles. Então, a gente junto consegue construir aquilo. Então, quando vocês olham, por exemplo, um editorial que eu assino, não é assinado pelo Muraca, é assinado por todos aqueles profissionais que estavam junto comigo no processo. Porque ninguém faz nada sozinho. Sim. Isso é essencial ser dito, porque eu vejo muito que tem pessoas que falam, não, essa foto é minha, eu assinei isso, eu fiz aquilo outro. Mas, na verdade, ninguém faz nada sozinho, principalmente na moda. Sim. Né? Então, assim, é um processo que eu gosto muito, então eu prezo muito por esse processo criativo, por conta da direção criativa ali no meio do caminho, e eu acho que isso é essencial. Não, é bem legal isso que você até comentou, né, sobre, cara, não é só, a foto não é só de uma pessoa, né, é uma equipe em conjunto. Esse projeto que eu estou fazendo no The Fashion é exatamente para mostrar isso, porque às vezes você vê uma foto, você vê um editorial, enfim, e você acha que a única pessoa responsável por aquilo, sei lá, ou é o fotógrafo, ou é só a modelo, ou é só... Não, existe toda uma construção por trás daquilo, né? E eu acho que assim, eu acho que o mais difícil é haver um equilíbrio entre todos, porque todo mundo quer pôr a sua identidade ali. Sim. Né? Fotógrafo quer pôr identidade, que eu digo assim, pôr o seu melhor ali. Então, o maquiador quer pôr o seu melhor, o fotógrafo quer pôr o seu melhor. Então, quando há esse equilíbrio de todos entenderem que é em conjunto e não só sua imagem, o trabalho ele sai perfeito, ele sai sensacional. Exato, mas também existem momentos em que acontece essas trocas, eu não posso dizer trocas de farpas, porque não é, mas eu acho que é essa divergência de identidades e ideias no meio do processo. Assim como, por exemplo, eu sou um profissional, um profissional bom ouvinte, então se a pessoa me traz uma narrativa em que aquilo ali vai fazer sentido, vai funcionar e vai fazer acontecer de uma forma positiva para o trabalho, para o resultado final, eu falo, tá tudo certo, você é o profissional da beleza, então se você diz que o cabelo para trás e o batom vermelho é essencial, é tendência, é o que está acontecendo e é o que vai fazer com que enriqueça a modelo e o processo final, vamos embora. Eu tinha pensado num outro formato, mas se você concorda com isso, você assinando, vamos junto. Então, isso, eu sou muito flexível em relação a essas questões. Mas também eu sou muito resistente e incisivo em algumas situações que eu não concordo. Porque é aquilo, quando você vê uma imagem, você fala, foi o Muraca que fez. O meu nome, querendo ou não, vem na frente. Mas tem outras pessoas também junto comigo ao meu lado, só que ninguém enxerga essas outras pessoas. As pessoas enxergam, tipo, o Muraca, a foto é do Muraca. Então, assim, quando eu vejo que não é algo que eu acredito, tanto que, por exemplo, se você entrar numas fotos no meu portfólio, no meu Instagram, enfim, em vários lugares que tem o meu trabalho, você não vê nudez. Você não vê nudez, porque eu acho que a nudez, a sexualização da modelo, do corpo feminino ou até mesmo do masculino, isso pega um pouco, isso atrapalha um pouco no que eu acredito enquanto profissional e enquanto identidade do meu trabalho. Não falo que isso é um problema, porque tem outras pessoas que fazem e eu admiro muito quem consiga fazer de uma forma muito incrível, limpa e tudo mais. Só que eu não sou um profissional que gosto muito desse caminho. Obviamente que tem outros momentos ali que eu vou construindo a imagem, a gente vai fazendo. Às vezes sim, tem uma parte, tá sem a parte de cima, mas tem uma sobreposição. Enfim, coisas assim. Mas a parte que traz essa sexualização, a nudez ali no projeto, eu não curto, não gosto. A visão ela é ampla e ela é diferente, né? E eu acho que o legal é você saber aonde a sua se encaixa e trabalhar com isso, porque público há para
bastante por aí, Sim. né? Então você mostrando quem você é, a sua identidade e tudo mais, as pessoas que se conectam, ela vem atrás e faz acontecer. Sim, com certeza. Material para trabalho, o que para você é essencial? Óbvio, além da câmera, né? Mesmo que ela pare no meio do editorial, gente, não tem problema, ela é essencial. Sim, ela é essencial. Mas ela não existe pode algo parar. que, assim, que você também não abre mão, tipo, além da câmera, você fala, olha, bom, eu preciso de, sei lá, a luz é importante, sei lá, enfim, dentro desse mundo aí tem algo que, fora a câmera, que é essencial, você fala, olha, eu preciso disso aqui, isso aqui não dá. Você diz sobre equipamento ou sobre O equipamento, sobre equipamento. mesmo. Então, eu sou um profissional que eu tenho todos os meus equipamentos. Eu fui, conforme os anos, eu fui construindo essa minha infraestrutura justamente porque eu sentia falta de coisas que às vezes eu não tinha. Isso, exatamente. Então, hoje eu sou um profissional que tenho um set completo, consigo atender clientes e fazer tudo que eu preciso fazer de acordo com o que eu tenho enquanto material de estrutura. Mas, assim, para mim, hoje, o que eu não deixo faltar no meu trabalho é, por exemplo, o flash, que para mim é essencial. Então, a parte de flash, eu acho que é isso, o flash, porque é o que faz com que eu consiga me divertir ali enquanto luz e sombra no estúdio. Certo. No estúdio. Certo. Quando você vai fotografar ou fazer algum trabalho assim, você tem algum, sei lá, algum ritual que você faz antes, no sentido de, tipo, vou dar 3 pulinhos, vou fazer o sinal da cruz, eu vou, sei lá, não tomar um vinho, eu vou beber uma água. Tem algo que você fala assim, nossa, eu preciso fazer isso aqui? Ou não, tipo, cara, tô preparado, tô pronto e é isso aí. No início, eu tinha muita ansiedade na véspera. Eu tinha muita ansiedade. Eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia comer direito, porque eu tinha muita ansiedade do que viria. E eu acho que isso é mais uma questão de insegurança. Sim. Hoje, tipo, eu sou um profissional que consigo trazer essa segurança no set, eu consigo atender de forma mais tranquila o meu cliente e eu não sinto essa ansiedade que eu sentia há anos atrás. Então, assim, a única questão mesmo que eu faço é, tipo, fazer um check-up de tudo, um checklist antes de sair de casa, se eu peguei tudo, se tá tudo em ordem, se tá tudo certo, e vou pro trabalho. Vou pro trabalho. Obviamente que eu faço as minhas mentalizações ali e tudo mais, mas assim, nada que seja tipo uma coisa muito supersticiosa, assim. Se eu não fizer, não vai acontecer, não vai desenvolver. tipo assim, hoje, não, eu vou ler o horóscopo, se tá falando que tá ruim, eu vou ficar Será em casa, que vai dar certo sabe? hoje? Se não der Não, certo, eu nem não. saio de... Oi, cliente, ó, no horóscopo, não é o meu dia de sair de casa, Não é não meu vou dia. sair hoje, tá bom? Um beijo, chama outro. Exatamente, não cheguei a esse ponto. Meu Deus, não, maravilha. Eu também não tenho, não. Eu acho que eu fico nervoso até... Eu sou ao contrário, né? Eu fico nervoso no pré, no dia, e eu só fico bem quando finaliza, quando acaba tudo. Sabe, fechando a porta assim, tipo... Então, mas aí meu. eu acredito muito que Nossa. sejam habilidades, porque, por exemplo, para eu estar aqui agora falando com você de forma super natural e tudo mais, sabendo que tem um celular ali gravando e tem outras pessoas atrás, para mim, tipo assim, eu tô focado exclusivamente em você, eu não tô, tipo assim, pensando em mais nada na minha vida, porque eu estou muito ansioso, eu estou muito, além de muito animado, também estou muito ansioso e nervoso por conta do processo que é Sim. gravar, né? Porque sempre eu estou lá atrás, no escuro, e vendo como está acontecendo. Da mesma forma que você em set, por exemplo. Eu me sinto super confortável. E você já se sente um pouco Nossa. ansioso, talvez inseguro, não sei, mas... Meu, Mas por um totalmente. sentido. Totalmente. São habilidades, você tem uma e eu tenho outra. O equilíbrio. É o Tudo equilíbrio. bom? É o equilíbrio. Meu, vamos falar sobre Kim Kardashian para Balenciaga. Eu sei que você já deve ter falado isso milhares e milhares de vezes para as pessoas que te perguntam e tudo mais, mas cara, como que foi esse processo? Como que foi tudo, assim? Conta um pouquinho dessa experiência. Certo. E se foi algo tão relevante assim para você, né? Tipo, enfim, cada um tem as suas importâncias. Certo. Assim, eu acredito que o processo de um profissional, seja ele em qualquer área, precisa ser feita diariamente. Sim. Você precisa construir aquele seu castelinho diariamente, levando um tijolinho, fazendo as coisas acontecerem, para que quando de fato venha algo muito forte,
você seja visto e esteja, como eu posso dizer, tipo, assessorado pelo seu próprio trabalho. Certo. Então, antes de tudo isso acontecer, eu tinha um material muito impecável, eu comecei a cuidar mais sobre a minha autocuradoria, de entender o que fazia sentido para mim, o que eu acreditava, minhas referências e seguir por esse caminho. Quando aconteceu isso daqui, eu já estava preparado. Então, assim, obviamente que isso também fez com que o meu material anterior a isso fez com que eu chegasse naquele resultado que era fotografar a Balenciaga em 2023 no verão. No verão 2024, na verdade, fotografado em 23. Cara, foi uma experiência, assim, única, inusitada. Hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, sem falar, tipo, muito eufórico sobre isso. Porque foi algo que mudou a minha carreira, mudou a minha vida enquanto profissional. Para vocês, na verdade. Porque para mim continua a mesma coisa. Obviamente que eu fui aprimorando e crescendo daquela mesma forma que eu falei sobre o meu castelinho de construir dia após dia. Continuo construindo. Só que isso fez com que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Sim. E a visibilidade que isso trouxe para o meu trabalho enquanto fotógrafo foi absurda. Porque além de ser reconhecido nacionalmente, aqui no Brasil, as pessoas começarem a me buscar, os outros profissionais também começarem a querer trabalhar comigo e fazer com que esse movimento tivesse acontecendo aqui no Brasil, isso também repercutiu lá fora. Então, consequentemente, eu também tive outros projetos lá fora, com contato com pessoas inimagináveis, que eu jamais teria. Então, assim, foi algo que para mim foi sensacional. Só que, na verdade, eu preciso contar uma curiosidade / um segredo sobre isso. Gente, prestem atenção agora. Agora dá o zoom aqui. Quando eu fui fotografar Balenciaga, eu estava fotografando o casting, porque eu fui fotografar, na verdade, um lookbook para o site. Então, era no dia do desfile, então eram todos os modelos que estavam desfilando, e aí eu estava fotografando eles. Eles saíam da parte do backstage, paravam para mim, fotografavam e seguiam para a passarela já do desfile. Só que aí, foi todo mundo, milhares de pessoas, eu acho que tiveram, se eu não me engano, 65, 63 pessoas mais ou menos. Ô, louco. Modelos, e entre modelos e personalidades, porque tiveram outros artistas ali no meio também. E aí fizemos esse processo, só que por último começou um rebuliço aqui. E eu tava justamente nessa posição. Meu Deus! Imagine que ali estavam, onde está o pessoal de casa, tava os modelos, eu estava aqui posicionado com uma equipe, tinha uma mesa com mais de 30, 40 pessoas, assim, para poder sair a imagem eu clicava a imagem, eu direcionava os modelos, tinha um cronograma em cima, que eu tinha que seguir, como se fosse um time, assim, de 45 segundos. Eu dirigia o modelo, arrumava a roupa, e aí clicava e essa foto já ia para essa mesa que o pessoal já ia tratando, editando e mandando para os canais de comunicação, como como o Vogue Runway, a parte de outras da Vogue, enfim, sim, de outros canais de comunicação. Em tempo real o negócio. Em real time, porque quando o desfile acabava, todas as mídias já estavam disponíveis para poder estar na íntegra. Então, quando isso aconteceu, eu estava ali fotografando, extremamente cansativo, porque era muita gente falando, tinha outros fotógrafos aqui que eram fotógrafos paparazzis e de outras mídias também e tudo mais. Quando eu finalizei os últimos modelos, começou um rebuliço. Ah, não, porque ela tá vindo. E aí, eu sou muito fã. Eu vou abrir agora aqui uma coisa muito... Foco mais uma vez, gente. Muito pessoal minha. Eu sou muito fã da Katy Perry. Eu sou muito fã. Tipo assim, eu sou também. Kate Kat total. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava lá, porque eu já tinha visto que já estavam anunciando que teria uma nova embaixadora. Ou seria a Kim, para ela poder renovar o contrato, ou seria especulações de ser a Katy Perry. Nossa. Eu falei assim, se for a Katy Perry, eu vou desmaiar, eu vou perder tudo aqui, e vai acabar tudo aqui. Bom.
Mas se for aqui, eu vou ficar mais nervoso ainda, mas beleza. No final das contas, ela entrou com o Cris, o maquiador dela e tudo mais, com um tecido tampando ela assim. Aí o pessoal já começou a gritar lá atrás, Kim, 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 muitos flashes, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela entrou, parou, e aí ele com o pessoal da produção com o tecido, o styling, ela tava com um vestido de látex preto, e aí passaram toda a coisa, porque tem que ficar hidratando o tempo todo esse vestido, esse tecido, porque senão ele seca, e ela não consegue se mexer. Aí o Chris, que é o hairstylist, beauty dela, entrou, arrumou ela, tiraram o tecido, ela estava, tipo assim, impecável, como se ela fosse uma boneca de cera. Como sempre, e aí aqui ela é impecável. E aí ela assim, tipo, oi, tudo bem? Aí eu falei, pra dirigir ela, eu falei, Kim, tudo bem? Pra você não vai ter muito o que fazer, porque você tem que ficar parada, intacta. E ela, não, tudo bem, eu só mexo a cabeça, assim, se você precisar e tudo mais. Ela, tá tudo certo, tá ótimo o ângulo, tá? Falei, Kim, perfeito, ótimo, obrigado. Ela falou assim, aí ela voltou, aí, porque o pessoal começou a falar, Muraca, precisa finalizar ela para poder seguir. Aí meio que ela voltou e perguntou, ela falou assim, Muraca, você é de onde? Aí eu falei assim, o meu nome, na verdade, Muraca, é italiano, né, do meu avô, mas só que, na verdade, eu sou brasileiro, eu sou do Brasil. Estou morando aqui um tempo. Aí ela, nossa, eu adoro o Brasil, eu acho incrível, eu adoro a comida, adoro a galera, a energia e tudo mais. E aí a nossa troca foi essa. Aí eu falei, ótimo desfile, segue. Ela seguiu e finalizamos por ali. Mas assim, eu estava tão em êxtase, tipo, num sentido, tipo... Eu estou em êxtase agora. Não, mas assim, eu estava tão sob pressão, sobre tudo acontecendo, porque primeiro que eu estava indo fazer o trabalho. Eu não imaginava eu não estava acreditando que eu estava indo fazer esse trabalho. Já é. Então assim, eu falei, eu vou no flow, eu vou no fluxo do que tem que ir, vou fazer acontecer. Depois eu chego em casa, tomo 5 garrafas de vinho e tô de boa, entendeu? E foi o que eu fiz. Então, assim, foi um trabalho que eu olhei e eu falava assim, cara, isso aqui vai mudar minha vida, cara. E assim, eu tinha um NDA. Um NDA é um contrato de sigilo que você faz, que você assina, que você não pode publicar as imagens e tem vários termos lá. Então, isso acontece também, eu fiz Boca Rosa e também tinha o NDA, que não podia publicar na época e tudo mais, até lançar a campanha e afins. Sim. E esse NDA lá era de 60 dias. Então, rolou no dia 3 de outubro, esse shooting, esse acontecimento, e eu só pude postar ele em novembro, dezembro. Então, assim, eu já tinha voltado para o Brasil, eu postei, e as pessoas ficaram, tipo assim, desacreditadas, porque quando eu postei, ninguém imaginava, porque era uma coisa que tava ali, tipo, meu Deus, como assim, sabe? E foi isso. Foi isso. E foi isso, loucura. Gente. Só isso, simplesmente isso. Um beijo do Boni e tchau. Mano, que incrível, que experiência sensacional. E sei lá, loucura. Tô até aqui um pouco emocionado, tudo bom? Mas isso remete muito ao que você estava falando sobre ir construindo, né? Sim. Passo a passo, tijolinho por tijolinho, para você chegar até lá e ter essa experiência. Sim. Né? Então, é legal a gente entender isso. Não foi do nada. Ele não caiu lá do nada e, nossa, simplesmente fotografou a Kim Kardashian. Não, ele foi construindo esse processo desde lá, eu vou falar isso toda hora, tá? Quando ele começou com a câmerazinha do leãozinho, né? Começou ali. A câmera do leãozinho é o aí ícone. Depois foi indo lá para os casamentos e a identidade e buscando e aprendendo. Quando chegou a oportunidade, ele estava pronto. Tá bom? Você está pronto? Se prepare. Vai se preparando. É isso. Não é estar pronto. Eu acho que você precisa. Na minha cara, né? Eu não acho que é estar pronto. Eu acho que é você ir se preparando. Porque o momento em que tiver que acontecer, se você não estiver pronto ou se você não estiver se preparando, vai dar muito ruim, entendeu? Você perde as oportunidades. Então, assim, se a oportunidade passa na sua frente, agarra. Mas aí, a partir disso, para você fazer isso acontecer, você precisa ter muita confiança. Sim. Sabe? E acreditar muito no que você está fazendo. Porque se você não acredita, quem vai acreditar? Faz sentido, é isso. Né? Então, se prepare, vai se preparando, tá bom? Isso.
Se prepare. Amigo, o bate-papo tá incrível, maravilhoso, mas olha só, já tá no final já, que loucura! Gente. Passou rápido, mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse pra mim, pra nós, na verdade, né? Pra quem tá começando agora, tanto na carreira como moda, fotografia, iniciando algo nesse mundo que nós vivemos, né? Enfim, como que ele que pode não desistir e permanecer, continuar? Porque assim, você veio de uma cidade, né, que a gente falou assim, pequena e tal, e poderia se contentar em estar ali, ficar ali, só ali, e olha o tanto de coisa que você já fez, né? Não cabe no vídeo tanto de coisa que se a gente fosse falar aqui. Mas o que você poderia falar pra eles? Tipo, ó, levanta, vai, não desiste, avança, cresce. Eu acredito muito que as pessoas hoje, elas precisam ser autênticas. Porque o que eu vejo hoje na geração, na geração que vem, que tá vindo e que já está aqui fazendo acontecer, entrando para o mercado, é que falta essa coisa de ser autêntico, sabe? Concordo. Eu acho que falta autenticidade, as pessoas vão ali numa página e elas buscam aquela referência e seguem aquela referência arduamente. E se o fulano fez uma produção, uma campanha, um editorial, ele quer replicar aquilo que o profissional fez. E isso não existe, porque até mesmo eu, enquanto profissional, se você pedir para eu fazer exatamente a mesma luz que eu fiz em uma campanha ou em um editorial há um ano, ou há 6 meses, ou há uma semana atrás, eu não vou fazer. Sim. Porque isso existe, é feeling ali no momento, sabe? É uma conexão de todas as coisas, não é só uma luz e uma câmera que faz as coisas acontecerem, sabe? São os profissionais, então assim, sejam autênticos, estejam preparados ou vão se preparando também conforme as coisas forem acontecendo, busquem conhecimento, estudem, que é muito importante, sabe? Saibam fazer de tudo um pouco, saibam um pouco de fotografia, saibam um pouco de styling, saibam um pouco de maquiagem, saibam um pouco de direção, porque para trabalhar com moda, não é só fazer e pegar a câmera e clicar. Uhum. Não é. É essencial você ter uma experiência e saber minimamente um pouquinho de cada de tudo. Para você chegar ali e você não ser contrariado e você não ter argumento. Ou você talvez falar muita besteira, sabe? Sim. Acho que é essencial isso, a autenticidade e buscar conhecimento. Não, eu acho isso perfeito, porque no que a gente tem vivido hoje, né, no mundo que a gente vive e tudo mais, as pessoas elas esquecem de ser autênticas, elas querem copiar o outro porque o outro deu certo. Sim. Né? E a gente precisa realmente mostrar quem nós somos. No processo da caminhada, as coisas acontecem, mas ser nós mesmos. E, mano, essa questão de estudar, ela é muito real. Parece que o pessoal não quer mais. Não, eles abrem um Instagram, É. abrem uma página de referência, fica olhando, isso aqui é interessante, isso aqui está aparecendo para mim, vou fazer isso. Aí, o editorial, por exemplo, que é uma coisa que precisa ter uma história para ser contada, fica um lobisomem, fica um Frankenstein, por exemplo, sem pé, sem cabeça, uma coisa de cada, você não entende nada. E eu vou te falar isso, que eu sinto essa dificuldade, o que eu estou falando aqui é uma dificuldade que eu sinto presente no mercado. Então, assim, não é uma crítica, é realmente isso que você pediu para eu fazer, dar um conselho. Sim. Então, assim, as pessoas precisam estudar, elas precisam entender, se aperfeiçoar, saber, ou buscar a sua identidade. Sim, sim. A questão do estudo para mim é primordial. Até tem a minha amiga Thaís que está aqui, a gente sempre fala, né? Ter um repertório das coisas é importante, as pessoas não querem mais. Elas abrem o Pinterest ali, catam e colocam, mas e o seu repertório? O que você estudou? O que você traz de referência? Qual que é a identidade que você quer? Então você fala, vira um bicho de sete cabeças, cada coisa uma coisa, não se conecta, não se torna real, não tem uma identidade, tem uma colagem daquilo que é com aquilo outro, que se torna um nada, né? Então... E vão também, uma coisa muito importante que eu aprendi, se você mora em São Paulo, se você é de São Paulo, gente, vários museus, várias exposições de arte, de design, vão conhecer, vão entender, vão respirar arte, vão buscar o conhecimento em lugares que rola a criação, sabe? Porque Sim. não é só a moda, não é só a parte do que se vestiu, do que se deixou de vestir, é muito mais sobre isso, sabe? É isso, eu concordo com você.
sair fora da caixa, ser você mesmo, Sim. ser autêntico, né? Pelo amor de Deus, e construindo isso no processo. Sim. Amigo, foi maravilhoso, foi Eu incrível. também amei. Foi Obrigado. muito bom, eu agradeço muito por você ter vindo. Tenho certeza que a galera vai gostar demais da nossa conversa, das dicas, do bate-papo, daquilo que você trouxe para nós e eu espero que você tenha gostado também. Eu amei. Foi um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Eu espero que tenham mais oportunidades, porque eu acho que não foi nem metade do que a gente queria falar. E eu também acho que meio que falei um pouquinho aqui, mas eu acho que foi essencial para a gente poder ter essa troca com as pessoas também. Foi incrível, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado e até o próximo Run the Fashion. I come Brazil.